Conversando com Deus, livro 3, capítulo 14. Como são os seres dos outros planetas fisicamente? Vá com calma. Há tantas variedades de seres quanto há de espécies de vida em seu planeta. Na verdade, mais. Há seres muito parecidos conosco? É claro que sim. Alguns são como vocês, com pequenas diferenças. Como eles vivem, o que comem, como se vestem, de que modo se comunicam. Eu quero aprender tudo sobre os extraterrestres. Fale-me sobre eles. Eu entendo a sua curiosidade, mas estes livros não lhe foram enviados para satisfazê-la. O objetivo de nossa conversa é transmitir uma mensagem para seu mundo. Eu só quero fazer algumas perguntas. Não é apenas por curiosidade. Podemos ter algo a aprender aqui, ou mais exatamente a relembrar? Isso é realmente mais exato, porque vocês não têm nada a aprender, mas apenas de relembrar quem realmente são. O Senhor deixou isso maravilhosamente claro no livro 1. Esses seres dos outros planetas se lembram de quem são? Como você poderia esperar, todos os seres de outros planetas estão em vários estágios de evolução. Mas no que chamou aqui de culturas muito evoluídas, sim, eles se lembram. Como os extraterrestres vivem, trabalham, viajam, comunicam-se? As viagens, como vocês as conhecem em sua cultura, não existem nas sociedades muito evoluídas. A tecnologia superou a necessidade de usar combustíveis antiquados para fazer funcionar motores colocados em máquinas enormes que transportam seres. Além disso, os SMEs têm muita maior compreensão dos processos mentais e da própria natureza do plano físico. Devido à combinação desses dois tipos de avanços evolutivos, os SMEs podem desmontar e tornar a montar seus corpos quando querem, o que permite à maioria deles estar onde escolher, quando escolher. Inclusive há anos-luz através do universo? Sim, na maioria dos casos sim. Essas viagens de longa distância pelas galáxias são realizadas como uma pedra ricocheteia sobre a água. Não é feita nenhuma tentativa de atravessar. A matriz, que é o universo, mais de ricochetear sobre ela. Essa é a melhor imagem que pode ser encontrada em sua linguagem para explicar isso. Quanto ao que em sua sociedade vocês chamam de trabalho, esse conceito não existe na maioria das culturas de SMEs. As tarefas e atividades são realizadas baseadas apenas no que um ser gosta de fazer e considera a expressão mais elevada de si mesmo. É ótimo alguém poder fazer isso, mas como o trabalho pesado é feito? O conceito de trabalho pesado não existe. O que vocês rotulariam como pesado em uma sociedade é extremamente honrado pelos seres muito evoluídos. Os SMEs, que realizam as tarefas diárias que devem ser realizadas para uma sociedade existir e funcionar, são os trabalhadores mais valorizados e recompensados por servirem à totalidade. Eu coloquei a palavra trabalhadores entre aspas, porque para um SME isso não é trabalho, mas a forma mais elevada de satisfação pessoal. As ideias e experiências que os seres humanos criaram ao redor da expressão de si mesmos, que vocês chamaram de trabalho, simplesmente não são parte da cultura dos SMEs. O trabalho pesado, as horas extras, a pressão e experiências parecidas criadas pelo eu não são escolhidas pelos seres muito evoluídos que, entre outras coisas, não tentam chegar ao topo ou ser bem-sucedidos. O próprio conceito de sucesso, como vocês o definiram, é desconhecido pelos SMEs, precisamente porque seu oposto, o fracasso, não existe. Então, como os SMEs têm a experiência da realização ou conquista? Não através da criação de um sistema de valores elaborado em torno da competição, vitória e derrota, como é o caso na maioria das sociedades e atividades humanas, mesmo e especialmente em suas escolas, mas em vez disso através de um reconhecimento, de uma compreensão profunda de que realmente tem valor em uma sociedade. A conquista é definida
como o ato de fazer o que resulta em valor, não como fazer o que resulta em fama e riqueza, tenha isso valor ou não. Então os SMEs realmente têm um sistema de valor. Ah, sim, é claro que sim, mas um sistema muito diferente do da maioria dos seres humanos. Os SMEs valorizam o que traz benefícios para todos. Nós também. Sim, mas vocês definem benefício de outro modo? Vem mais benefício em atirar uma pequena bola branca para um homem com uma raquete, ou tirar as roupas em uma grande tela de cinema, do que em fazer seus filhos se lembrarem das maiores verdades da vida, ou dar apoio espiritual a uma sociedade. Então honram mais e remuneram melhor jogadores e astros de cinema do que mestres e pastores. Nisso andam para trás, dado onde dizem que querem ir com uma sociedade. Vocês ainda não desenvolveram uma grande capacidade de observação. Os SMEs sempre veem o que é e fazem o que funciona. Com muita frequência, os seres humanos não agem dessa maneira. Os SMEs não honram aqueles que ensinam ou prestam auxílio, porque isso é moralmente certo, porque é o que funciona, dado onde escolhem que sua sociedade vá. Ainda assim, onde há uma estrutura de valor de haver aqueles que têm e aqueles que não têm, então as sociedades de SME são os mestres que são ricos e famosos e os jogadores que são pobres. Não há aqueles que não têm nessas sociedades. Ninguém vive na miséria em que vocês permitiram que muitos seres humanos caíssem. Ninguém morre de fome, como ocorre com 400 crianças por hora e 30 mil pessoas por dia em seu planeta. E não existe uma vida de mudo desespero, como há nas culturas de trabalho humanas. Não, nas sociedades de SMEs não há pobres. Como eles evitaram isso? Como? Aplicando 2 princípios básicos. Somos todos um só e há o suficiente. Os SMEs têm uma consciência da abastança que a cria, através de sua consciência da correlação de todas as coisas. Nenhum recurso natural de seu planeta é desperdiçado ou destruído. Isso deixa o bastante para todos. Portanto, há o suficiente. A consciência humana da insuficiência é a principal causa de todas as preocupações, pressões e competições, e de toda a raiva e inveja, todos os conflitos e, em última análise, todos os assassinatos na Terra. Isso, junto com a insistência humana em acreditar na separação em vez da união de todas as coisas, criou 90% do sofrimento em suas vidas, da tristeza em sua história e da inutilidade de seus esforços anteriores para tornar as coisas melhores para todos. Se vocês mudassem esses 2 elementos de sua consciência, tudo mudaria. Como? Eu quero mudá-los, mas não sei como. Dê-me uma ferramenta, não apenas clichês. Está bem, isso é justo. Então aqui está uma ferramenta. Haja como se vocês todos fossem um só. Comece agindo assim amanhã. Veja a todos como você, passando por um momento difícil, esperando por uma chance, apenas tendo uma experiência diferente. Tente fazer isso amanhã. Veja a todos com novos olhos. Depois comece a agir como se houvesse o suficiente. Se você tivesse dinheiro, amor e tempo suficientes, o que mudaria no seu modo de agir? Partilharia mais generosa e equitativamente? Isso é interessante, porque é exatamente o que estamos fazendo com os nossos recursos naturais, o que tem nos tornado alvo de críticas de ecologistas. Quero dizer, estamos agindo como se houvesse o suficiente. O que é realmente interessante é que vocês agem como se as coisas que acham que os beneficiam fossem insuficientes. E por esse motivo ficam muito atentos às suas reservas, frequentemente até mesmo escondendo-as. Contudo, agem levianamente quando se trata do seu meio ambiente, dos recursos naturais e da ecologia. Então deve-se presumir que vocês não acham
que o meio ambiente, os recursos naturais e a ecologia os beneficiam? Ou que estamos agindo como se houvesse o suficiente, mas vocês não estão. Se estivessem, partilhariam esses recursos mais equitativamente. Contudo, hoje, 1/5 da população mundial usa 4/5 dos recursos mundiais. E vocês não dão sinais de que irão mudar essa equação. Há o suficiente para todos se vocês pararem de desperdiçá-lo irrefletidamente com poucos. Se todas as pessoas usassem os recursos sabiamente, vocês os desperdiçariam menos com umas poucas, usando-os de modo insensato. Usem os recursos, mas não abusem deles. É isso que todos os ecologistas estão dizendo. Bem, eu estou deprimido de novo. O Senhor faz com que eu me sinta deprimido. Você é engraçado, sabia disso? Está dirigindo sozinho por uma estrada, perdido e esquecido de onde diz que quer ir. Alguém aparece e lhe indica a direção. Então você fica extasiado, certo? Errado. Fica deprimido. É surpreendente. Fico deprimido porque não nos vejo seguindo essa direção. Não nos vejo nem mesmo querendo seguir. Eu nos vejo indo direto da encontro a um muro. E sim, isso me deprime. Você não está usando seus poderes de observação. Eu vejo centenas de milhares de pessoas se alegrando ao lerem isso. Milhões reconhecendo as verdades simples escritas aqui. E vejo uma nova força para mudar, aumentando de intensidade em seu planeta. Sistemas de pensamento inteiros estão sendo descartados, estilos de governo estão sendo abandonados, políticas econômicas estão sendo revistas, verdades espirituais estão sendo reexaminadas. Sua raça está despertando. As observações contidas nessas páginas precisam ser uma fonte de encorajamento. Reconhecê-las como verdadeiras pode ser muito encorajador, se você deixar que este seja o combustível que move a máquina da mudança. Você é um agente de mudança. Pode fazer a diferença no mundo como os seres humanos criam e experimentam suas vidas. Como? Seja a diferença, seja a mudança. Personifique a consciência de que somos todos um e há o suficiente. Mude seu eu, mude o mundo. Você deu ao seu eu este livro e todo o material contido nos livros Conversando com Deus, para poder relembrar de como era viver como um ser muito evoluído. Nós já vivemos assim antes, não é? O Senhor já disse isso. Sim, no que vocês chamariam de antiguidade e civilizações antigas, a maior parte do que eu descrevi aqui já foi experimentada por sua raça. Agora uma parte de mim quer ficar ainda mais deprimida. O Senhor quer dizer que já chegamos lá e depois perdemos tudo? Qual é o objetivo de ficarmos andando em círculos, como estamos fazendo? A evolução. A evolução não é uma linha reta. Agora, vocês têm uma chance de recriar as melhores experiências de suas civilizações antigas e de evitar as piores. Não tem de deixar seus egos e sua tecnologia avançada destruir sua sociedade de novo. Podem fazer as coisas de modo diferente. Você pode fazer uma diferença. Se você se permite agir assim, poderia achar isso muito estimulante. Está bem, eu entendi. E quando que eu me permito pensar nisso dessa forma, fico muito estimulado e farei uma diferença. Diga-me mais. Quero me lembrar o máximo que puder de como vivíamos nessas civilizações antigas mais avançadas e de como vivem hoje todos os seres muito evoluídos. Como eles vivem? Vivem em grupos? Ou o que seu mundo chamaria de comunidades? Porque a maioria abandonou sua versão do que vocês chamariam de cidades ou nações. Por quê? Porque as cidades se tornaram grandes demais e não serviam mais ao objetivo de viverem em grupo, mas iam contra ele. Produziam indivíduos amontoados, em vez de uma comunidade agrupada. Ocorre o mesmo nesse planeta. Há um sentido maior de comunidade em nossas cidades pequenas e vilas,
até mesmo em nossas áreas rurais abertas, do que na maioria das nossas cidades grandes. Sim, no que diz respeito a esse assunto, só há uma diferença entre seu mundo e os outros planetas que estamos agora discutindo. Qual é? Os habitantes dos outros planetas aprenderam isso, observaram melhor o que funciona. Por outro lado, nós criamos cidades cada vez maiores, apesar do fato de observarmos que elas pioram a nossa qualidade de vida. Sim, nós até mesmo nos orgulhamos da nossa posição. Uma área metropolitana sobe do 12º lugar para o 10º lugar em nossa lista das cidades maiores e todos acham que isso é motivo de comemoração. As câmaras do comércio até fazem alarde desse fato. É típico da sociedade primitiva ver o retrocesso como progresso. O Senhor já disse essas palavras, está me deprimindo de novo. Um número cada vez maior de vocês não está fazendo isso, está recriando pequenas comunidades planejadas. Então o Senhor acha que deveríamos abandonar nossas mega cidades e voltar para as nossas cidades pequenas e vilas? Eu não tenho uma preferência a esse respeito, só estou fazendo uma observação. Como sempre. Então, qual é a sua observação no que diz respeito ao motivo pelo qual continuamos a migrar para cidades cada vez maiores, apesar de vermos que isso não é bom para nós? Muitos de vocês não veem o que é bom para si mesmos. Acham que amontoar-se em cidades grandes resolve os problemas, quando apenas os cria. É verdade que nas cidades grandes há serviços, empregos e divertimentos que não são e não podem ser encontrados em cidades pequenas e vilas. Mas seu erro é dar valor a essas coisas, quando na verdade são prejudiciais. Ahá, então o Senhor tem uma opinião a esse respeito. O Senhor se traiu, disse que cometemos um erro. Se vocês estivessem indo para São José, lá vamos nós novamente. Bem, já que você insiste em chamar observações de julgamentos e afirmações de fatos de preferências, e eu sei que está buscando mais exatidão em suas comunicações e percepções, vou sempre chamar a sua atenção para isso. Se você estiver indo para São José, embora o tempo todo dizendo que quer ir para Seattle, é errado aquele a quem você perguntou a direção e seguir dizer que cometeu um erro? Quem lhe deu a informação está mostrando uma preferência? Acho que não. Acha que não? Está bem, não está. Então o que está fazendo? Só está dizendo o que é assim, dando onde digo o que quero ir. Excelente, você entendeu? Mas o Senhor já disse isso antes muitas vezes. Por que eu continuo com a ideia de que o Senhor tem preferências e faz julgamentos? Porque esse é o Deus criado por sua mitologia. E você me incluirá nessa categoria sempre que puder. Além disso, se eu realmente tivesse preferências, isso tornaria tudo mais fácil para você. Não teria de descobrir as coisas e tirar suas próprias conclusões. Só teria de fazer o que eu digo. É claro que você não teria como saber o que é que eu digo, já que acha que eu não digo nada há milhares de anos. Por isso não tem outra escolha além de acreditar naqueles que afirmam estar dizendo o que eu costumava dizer quando de fato me comunicava com vocês. Mas até mesmo isso é um problema, porque há tantos mestres e ensinamentos diferentes quanto há cabelos em sua cabeça. Então você volta ao ponto de partida, tendo de tirar suas próprias conclusões. Há um modo de sair desse labirinto e do ciclo de sofrimento que ele criou para a raça humana. Algum dia faremos as coisas direito? Há uma saída, e vocês farão as coisas direito. Só tem de desenvolver sua capacidade de observação. Seria melhor ver o que lhes serve. Isso é chamado de evolução. De fato, não podem não fazer as coisas direito. Não podem falhar. Isso é meramente uma questão de quando, não de se. Mas não estamos ficando sem tempo neste planeta? Se esse for o seu parâmetro, se quiserem fazer as coisas direito nesse planeta, isto é, enquanto esse planeta em particular ainda o sustentar dentro desse contexto, então é melhor se apressarem. Como podemos nos apressar? Ajude-nos. Eu os estou ajudando. Qual você acha que é o objetivo deste diálogo? Está bem.
Então nos ajude um pouco mais. O Senhor disse que nas culturas muito evoluídas, os seres também abandonaram o conceito de nações. Por que fizeram isso? Porque viram que um conceito como o que vocês chamariam de nacionalismo vai contra o seu primeiro princípio orientador: somos todos um só. Por outro lado, o nacionalismo está de acordo com o nosso segundo princípio orientador, o da sobrevivência dos mais fortes. Sim, vocês se separaram em nações por motivos de sobrevivência e segurança e produzem exatamente o oposto. Os SMEs se recusam a constituir nações, só acreditam em uma nação. Poder-se-ia até mesmo dizer que constituíram uma nação sob a direção de Deus. Ah, isso é interessante, mas eles têm liberdade e justiça para todos? Vocês têm? Touché! O ponto principal é que todas as raças e espécies estão evoluindo, e a evolução, o objetivo da observação do que lhe serve e de fazer ajustes comportamentais, parece seguir um rumo e se afastar de outro. Segue o rumo da união e se afasta do da separação. Isso não surpreende, porque a união é a verdade máxima e evolução é apenas uma palavra para movimento da direção da verdade. Eu também noto que observar o que lhe serve e fazer ajustes comportamentais soa suspeitosamente parecido como sobrevivência dos mais fortes, um dos nossos princípios orientadores. É mesmo, não é? Então agora é hora de observar que a sobrevivência dos mais fortes, isto é, a evolução da espécie, não é conseguida, mas que de fato toda a espécie tem sido condenada, autodestruída, chamando-se um processo de princípio. Ops, o senhor me confundiu. O processo é chamado de evolução. O princípio que orienta o processo é o que determina o rumo da evolução. Você está certo. Evolução é sobrevivência dos mais fortes. Esse é o processo, mas não confunda processo com princípio. Se evolução e sobrevivência dos mais fortes são sinônimos, e se você afirma que a sobrevivência dos mais fortes é um princípio orientador, então está dizendo que um princípio orientador da evolução é evolução. Contudo, essa é a afirmação de uma raça que não sabe que pode decidir o rumo da sua própria evolução, porque a maioria das pessoas acha que evolução é um processo que está simplesmente acontecendo, não um processo que está dirigindo, de acordo com seus certos princípios. E então a espécie está anunciando: nós evoluímos através do princípio da, evolução, mas nunca diz o que esse princípio é, porque confundiu o processo com o princípio. Por outro lado, a espécie para a qual se tornou claro que a evolução é um processo, mais um processo sobre o qual a espécie tem controle, não confunde processo com princípio, mas escolhe conscientemente um princípio que usa para guiar e dirigir o seu processo. Isso é chamado de evolução consciente, e sua espécie acabou de chegar lá. Puxa vida, esse é um insight incrível. É por isso que o senhor deu a Barbara Marx Hubbard aquele livro. Como eu já disse, ela lhe deu o título de Conscious Evolution. É claro que sim, eu lhe disse para dar. Ah, eu adoro isso. Então gostaria de retomar nossa conversa sobre os extraterrestres. Como esses seres muito evoluídos se organizam, se não em nações, como se governam? Eles não usam a evolução como seu primeiro princípio orientador da evolução, mas criaram um princípio baseado na pura observação. Simplesmente observam o que são todos um só. E inventaram mecanismos políticos, sociais, econômicos e espirituais que fortalecem e não enfraquecem esse primeiro princípio. Como isso funciona? Por exemplo, no governo. Quando há um só, como se governar? Quando você é o único que há, como governar seu comportamento? Quem o governa além de si mesmo? Ninguém.
Se eu estivesse sozinho, como por exemplo em uma ilha deserta, ninguém além de mim governaria ou controlaria meus comportamentos. Eu comeria, vestiria e faria exatamente o que quisesse. Provavelmente nem me vestiria. Comeria quando estivesse com fome e tivesse vontade. Faria as coisas que quisesse fazer e algumas delas seriam determinadas pelo que eu achasse que precisava fazer para sobreviver. Bem, como sempre, tem toda a sabedoria dentro de você. Como eu já lhe disse, não tem nada a aprender, só tem de lembrar. É assim que é nas civilizações avançadas? Eles andam nus, colhendo frutos silvestres e construindo canoas? Isso me faz lembrar os bárbaros. Quem você acha que está mais feliz e mais perto de Deus? Nós já passamos por isso antes. Sim, passamos. É típico de uma cultura primitiva imaginar que a simplicidade é bárbara e que a complexidade é muito avançada. Curiosamente, aqueles que são muito avançados veem as coisas exatamente do modo oposto. Contudo, o movimento de todas as culturas, na verdade, é próprio processo de evolução. É na direção de graus cada vez mais elevados de complexidade. Em certo sentido, sim. Entretanto, eis a maior dicotomia divina. A maior complexidade é a maior simplicidade. Quanto mais um sistema é complexo, mais simples é o seu desenho. De fato, é muito belo em sua simplicidade. O mestre compreende isso. É por esse motivo que um SME vive com simplicidade, que todos os sistemas muito evoluídos também são extremamente simples. Os sistemas de governo, educação, econômicos ou religiosos dos SMEs são extremamente simples. Por exemplo, os sistemas de governo muito evoluídos praticamente não envolvem nenhum governo, exceto o autogoverno. Como se só existisse um ser participando, como se só existisse um ser sendo afetado, que é tudo que existe. É isso que as sociedades muito evoluídas compreendem? Exatamente. Estou começando a entender tudo agora. Ótimo. Não nos resta muito tempo. O senhor tem de ir? Este livro está ficando muito grande.